Bem-vindo ao Fala aí Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco. Hoje estou recebendo um médico ortopedista, o Dr. Fernando Fanquin Rocha, especialista em ortopedia, em traumatologia, medicina esportiva, né? E a gente vai falar de joelho muito, né? Isso que nos sustenta em pé, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Se tiverem dúvidas, eu puder responder, estamos às ordens. Estou muito empolgado porque a gente nunca falou de medicina esportiva, né? Que é a sua especialidade. Você já atendeu inúmeros atletas e também aquela pessoa que, de repente, né, quer fazer uma medicina preventiva. Mesmo que não seja atleta, você também atende, né? Isso. Na verdade, assim, a medicina esportiva, ela veio para colocar um atleta, seja profissional ou amador, de volta à sua atividade esportiva. Então, a gente trata as lesões. Muita gente confunde, assim, às vezes o médico que faz essa parte de medicina esportiva com nutricionista ou com fisiatra, que é outras áreas da medicina esportiva. Então, basicamente, tratar e o enfoque, claro, é um pouco diferente, às vezes, no profissional pelo tempo de reabilitação, pela necessidade de um clube. Mas, no geral, é a mesma coisa, né? Inclusive, você atuou no Paraná Clube, né? Atuou dentro de um clube esportivo, um clube de futebol. Pois é, coitadinho do meu Paraná. Agora tá... Ontem eu vi que tá sem calendário até para 2024. Você é torcedor? Sou torcedor também do Paraná. Eu acabei virando torcedor. Eu não era tão torcedor depois que trabalhei. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Eu trabalhei durante... dos anos de 2013 e 2004. Então tava até numa época boa, era da Série A, mas foi uma experiência muito importante, assim. A gente aprende muitas coisas a respeito dos bastidores também de um esporte profissional que é tão levado a sério no Brasil, pelo menos em termos de patrocínio e tudo mais, ele é levado bastante a sério e a gente aprende também coisas que a gente acaba levando pro paciente amador, pro jogador amador. Sim. E é um aprendizado que vai facilitar também o retorno de todos os atletas, seja profissional ou amador, né? Com certeza, porque esse esporte de alto rendimento, né, onde o atleta tem que dar muito num curto espaço de tempo e os treinos também são intensos. Né? Exatamente. Isso que você falou é interessante, que alto rendimento não é sinônimo de saúde. Na grande maioria das vezes. Vamos falar disso. E aí que mora o perigo. Então, e mesmo hoje a gente vê um esforço muito grande de certos atletas amadores, seja em corrida de rua, que está muito, cada vez crescendo mais o número de participantes, outros esportes novos aí surgindo, beach tênis, crossfit. Então, dependendo a quantidade de carga, acaba fazendo mais mal do que bem. Então, um perigo aí nisso, né? Então, vamos começar falando assim. Alongamento é uma coisa boa, todo mundo deve fazer. É bom pro joelho, é bom pro corpo de modo geral. Sempre é bom. Um alongamento, então, uma coisa que tem alguns tabus, assim. Devo alongar antes ou depois da atividade esportiva? Depende, mas basicamente é para não ter erro. Por exemplo, um jogo de futebol. Se você alongar demais antes, você acaba desprotegendo a articulação, o joelho, o tornozelo. O alongamento sempre depois você nunca vai errar. Então, eu lembro até por exemplo, um time profissional, quando estava no Paraná, os jogadores saíam do campo e tal, eu ia com os outros jogadores para fazer lá o antidoping e tal, mas o preparador físico ficava com aqueles atletas mais ou menos 20 minutos a meia hora alongando. Eles loucos para tomar banho. Mas é importante para prevenir lesões musculares, contraturas musculares na sequência e que acaba perdendo o atleta para os outros jogos. E o ideal é alongar ainda com o corpo quente, né? Alongar ainda com o corpo quente. Aquecido. Terminou, não simplesmente sair, o amador sair, tomar um monte de cerveja e depois esquecer de alongar ou alongar um pouquinho. Se for pro banho e alongar depois é tempo perdido, né? Não adianta nada. Então, o antes da atividade, o mais importante sempre é o aquecimento. Isso mesmo. Então, por exemplo, vocês veem num jogo de futebol, quando o reserva vai aquecer, ele fica um bom tempo ali. Enquanto não cair um pinguinho de suor, ele não entra em campo. Esse é o ideal, a menos que se machuque muito rápido, lá o atleta tem que acabar entrando meio... E aí mora o perigo de vir lesões, né? Mas é mais comum
um jogador que não está aquecido tem uma chance maior de ter lesão muscular, principalmente. E daí uma coisa que se usa para aquecer é a corrida. E quem vai correr? Aquece como para não ter lesão? Caminhando ou fazendo um trote mais leve. Ah, tá. Né? Comece devagar, então. E alongue um pouquinho antes. Ou uma bicicleta. Alonga um pouquinho antes. Por isso que assim, é sem exageros. O antes não é você ficar meia hora alongando, que nem eu falei o exemplo do futebol profissional. Sim. Mas aquela destravadinha, sabe? Só aquela alongadinha básica, isso ajuda, porque vai preparar um pouco. Você não pode deixar muito alongado o músculo, por isso que tem que ser bem falado. Não estou falando que é proibido alongar antes. Boa questão que você levantou. Então alonga um pouquinho e aí vai fazer a tua atividade. Mas esses dias eu estava pensando, me perguntaram isso. Vou correr, como é que eu vou aquecer? Você pode aquecer caminhando. Inclusive, quando um pós-operatório de ligamento, quando eu oriento iniciar as corridas, que geralmente é com 3 meses, eu sempre peço para dar umas 2 ou 3 voltas caminhando rápido num campo de futebol, na grama, para daí começar o trote. Então, sempre tem alguma coisa a menos que você consegue aquecer. Não é corrida o sinônimo de aquecimento. Vamos tentar generalizar essa informação, doutor. Quando a pessoa vai fazer algo com mais impacto, que vai exigir mais, ela alonga um pouco e aquece bem. Seria mais ou menos isso? Porque a gente pode levar para outros esportes, tipo skate, né? O próprio crossfit, porque o skate exige muito do joelho também. A gente tem cada vez mais skatistas, né? Esses esportes que têm mais chance de você ter uma torção, ou principalmente que tem divididas, o futebol, que você tem contato, esportes de contato, né? O vôlei não é tão contato, mas o vôlei tem uma chance... principalmente a principal lesão em joelho e tornozelo no vôlei é na hora da aterrissagem, que pisa no pé do companheiro, por exemplo, ou cai de mau jeito. Então esses esportes eu acho que é mais importante o bom aquecimento e o alongar menos. Lógico, vai fazer, sei lá, um esporte que uma natação, não vai machucar a articulação se você alongar muito antes, mas vai cair um pouco o rendimento muscular. O músculo vai ficar muito alongado. Então, principalmente nas provas de explosão, não vai ser bom para o rendimento desse atleta. E você sabe disso, porque você nada também, né? Eu faz nado, natação e faz boxe. Eu faço natação e boxe, mas assim, esses dias eu estava me comparando. Eu gosto de nadar, sempre gostei. Sim, você nada desde pequeno? Mas nadei na infância, nadei anos, depois... Teve o intervalo ali na adolescência e tal, depois na faculdade nadei um pouquinho. Mas assim, aprendi a nadar ao certo. E hoje você nada com que frequência, assim? Eu nado 2 vezes por semana. Legal. Mas eu digo, quando eu tava pensando, não, eu nado bem, mas agora vendo as provas estudantis, meu Deus, meninada voa muito baixo, não dá nem pra comparar. Começam cedinho, né? Peixinha já. O Alexandre Damer, que é o nosso enfermeiro-chefe do hospital, tava me contando as provas, e o Alexandre nada bem, esse sim. Mas sempre, lógico, a idade, o importante, o esporte que eu faço, tanto a natação quanto o boxe, para mim, não tenho pretensão nenhuma de competir, mas tento manter um ritmo ali que para mim é legal e tá o suficiente. E superar seus próprios limites, né? Superar na medida do possível. Já não tenho nem tanto também ambição mas tento fazer o melhor, né? Claro, é gostoso. Você, depois que pega prática e gosta do esporte, o boxe também, não vou lá sem capacete, não quero que quebre meu nariz, porque a gente acaba se empolgando numa luva, né? Mas é muito gostoso, é muito bom. E você pratica bastante tempo. Tem impacto artes marciais ou artes assim como boxe, luta de modo geral, tem um impacto considerável no joelho também, né? Porque inclusive tem o chute. Você sabe que não. Não? Talvez pelo fato de ter mais praticantes no futebol, que isso é indiscutível, né? Mas eu já tive atleta de jiu-jitsu profissional que arrebentou o ligamento do joelho. Recentemente eu operei um atleta olímpico, paralímpico, o Heron, ele é deficiente auditivo, e ele era campeão de karatê, ele teve lesão, mas ele teve lesão no ligamento agora por outro motivo, jogando bola. Mas assim, me parece, quando a gente fala em arte marcial, que não tem tantas lesões articulares como a gente
acharia que teria, sabe? Eu vejo isso pelo mesmo movimento no consultório. Você fala comparando com o futebol, né? Porque eu sou karateca. A gente sabe que tem umas bases bem fortes. E alguns giros que a gente faz também com base, assim, do joelho aberto e tal, que às vezes dói um pouquinho no fim de treino. Mas, comparando com o futebol, ainda a lesão é baixa. Pois é, mas eu até te pergunto, você é karateca. Eu tenho até algumas atletas. Você já viu alguém com lesão grave de ter que sair operar? Não é comum. Não é comum, sabe? Com dor, sim. Com dor eu atendo bastante. Mas lesões, assim, cirúrgicas, ligamento, que é o mais comum, o próprio menisco, eu acho que é um pouco menos frequente. Talvez porque o preparo desse atleta seja melhor. Talvez. Tem bastante aquecimento. Porque o futebol é mais praticado, então aí é todo também, tipo de gente, todo tipo de gente despreparada que vai jogar. Ninguém vai fazer uma luta de karatê sem saber, nunca ter noção. Talvez verdade. isso. Já futebol, né? Já sai chutando a bola, correndo atrás. Um joga, até a avó que no final de semana ali resolve e se machuca. Vamos falar disso, porque você atende muito atleta de alto rendimento, inclusive trabalhou em clube profissional, mas você atende pessoas que jogam futebol no fim de semana e que se lesionam. Garanto que já fez inúmeras cirurgias nesse sentido. Qual que é a tua avaliação sobre isso? É o que mais tem, né? É o atleta de fim de semana, o atleta que está retornando agora após pandemia, está tendo bastante isso, a gente imaginava. Ficou parado, volta, lesões musculares são as mais frequentes ainda, mas tem lesão agora, essa semana eu vi 2 lesões de tendão de Aquiles, que é uma lesão geralmente do paciente um pouco mais velho. Eu tenho 45, mas um pouco mais velho é depois dos 40. Eu não acho que seja tão velho assim, sabe? Mas pelo menos na estatística. Tem que concordar com você, né? Mas o atleta amador, ele não vai, na grande maioria das vezes, se dedicar a fazer um reforço muscular, alongar no final do treino, tá? Então, claro que ele sempre é o número 1 ali de lesões. E acontece lesão, tanto é que acontece lesão também em atleta profissional. A gente vê com frequência no esporte, no jornalismo esportivo. Sim. Mas me pergunto às vezes, mas se eu fizer um bom reforço, eu laco, não tenho chance de lesar um menisco ou um ligamento? Verdade, não pode. A resposta é não, pode ter. Um atleta profissional com toda a estrutura acontece também. Então, lógico que diminui. Né, diminui a chance. E eu já vi casos que você opera, inclusive eu quero falar dessa cirurgia de vídeo aí, inovadora que você faz, mas que você opera um atleta de futebol e que ele tá ali com todo o aparato pós-cirúrgico e ele volta a jogar e joga por anos. Eu vi um caso assim, acho que não sei se foi no teu site ou no teu Instagram, que ele jogou já 2-3 anos pós-cirurgia e tá ok, tá tudo certo. Não, mas essa na verdade, é a função da cirurgia. Voltar a jogar sem problemas. Um paciente, por exemplo, que tem uma lesão de ligamento, eu já sou operado nos 2 joelhos. Não tendo uma lesão associada de cartilagem ou menisco, o paciente vive bem. A vida cotidiana, normal. Ele consegue... Esse viver bem é com um pouquinho de dor ou é normal? Não necessariamente. Assim, se ele tiver, por exemplo, só uma lesão isolada do ligamento cruzado anterior, ele consegue andar, correr, fazer academia, viver de uma maneira geral bem. Ele pode ter uma instabilidade ou uma sensação torcer novamente o joelho, uma mudança rápida de direção, pular um muro pequeno ou se tentar jogar novamente futebol. A chance aí é grande. Então a cirurgia de ligamento, vamos falar já que nesse tema específico, ela é feita justamente para reabilitar esse atleta pro esporte, não para a vida cotidiana. A vida cotidiana a gente entende, pode ele ter alguma dificuldade, mas não é grande dificuldade. Mas a ideia é que ele volte. Mas se ele não quiser voltar, ótimo. Isso é a escolha do paciente. Eu, por exemplo, a minha última, com 30 anos, eu não voltei. Mas é que seria muito cara de pau. Eu tive 3 lesões. E eu era meu perna de pau. Se eu fosse um bom jogador de futebol, então daí eu decidi não correr mais riscos. Vamos focar na natação e no boxe, que é um de impacto quase zero e outro de impacto, mas... pelo menos nunca me machuquei nessas duas. Né? Mas então... ele ter a opção, mas ele, não, quero jogar futebol. Mas, por exemplo, eu não joguei mais desde os 30, parei com o futebol total, não quero correr risco.
Mas eu me arrependeria se eu não tivesse feito a última vez, porque hoje com criança, eu tenho filho pequeno. Como é que vai correr atrás dos guris? E viciado, chega em casa e daí eu brinco um pouco com ele. Se eu não tivesse feito isso lá atrás, hoje eu estaria com mais artrose, instabilidade, não ia conseguir nem brincar. Então certeza. Eu ia me sentir frustrado também. Então às vezes, aquele paciente que chega, não, mas eu não vou mais jogar futebol. Mas não deve ficar com o joelho instável. Por esse motivo eu acabei de dar, e também por prevenção de desgaste, de artrose. Porque você viver o teu cotidiano com o joelho instável vai desenvolver mais artrose e lesões secundárias. Por exemplo, tem estudo que mostra que 1 ano após, se você torceu o teu joelho, se 1 ano após você não operou o joelho, não jogou mais futebol, não fez mais nada, 90% dos pacientes acabam tendo uma lesão conjunta de menisco, que é um amortecedor. E daí o menisco não é só o ligamento traz instabilidade, o menisco traz dor. Então esse paciente começa a ter dor no dia a dia. Só sem ligamento, beleza, consegue viver sem dor, se não torcer o joelho novamente. Então isso que é importante, assim. Então essa cirurgia do ligamento, ela acaba sendo também preventiva de outras lesões. Muito bom. E hoje está cada vez mais fácil, né, doutor? Porque faz por vídeo, que é a artroscopia que você foi buscar lá na França, Sim. fez essa especialização lá fora, né, na Europa, e aplica essa técnica aqui. Explica como que funciona. Na verdade, assim, vou só te corrigir um pouquinho. Eu não fiz a especialização lá fora. Eu fiz a especialização em Curitiba, com o Dr. Motti, eu fiz o R4 de joelho, né? E cirurgia de vídeo já é feita há muitos anos, desde os anos 80. Lógico, no começo era só a ótica, que é uma canulazinha que coloca dentro da articulação, e você consegue olhar, só que não tinha a tecnologia da câmera, colocar em cima da ótica quando começou. Então o cirurgião tinha que ficar olhando por um buraquinho, contaminado, era bem complicado. Eu já peguei a fase, por isso que eu sou novo, eu já peguei a fase que já tinha câmera, então esse aprendizado, esse treinamento em cirurgia do joelho eu tive em 2000, do ano 2000 em diante. Em 2004 eu fiz o R4, então eu já aprendi ali no meu R4 a fazer cirurgia por vídeo. R4 seria o 4º ano de residência, porque a ortopedia são 3 anos. Sim. E aí você termina, você pega o título de ortopedista, e eu fiz mais 1 ano de cirurgia de joelho. Tá? Essa da França, na verdade, foi o seguinte, desde 2010, 2012 para cá, tá tendo um tema muito em voga dentro da cirurgia de ligamento, chama reconstrução do ligamento anterolateral. Seria um ligamento que fica por fora da articulação, que eles viram que essa parte anatômica é importante reconstruir para estabilizar ainda mais o joelho. Não em todos os pacientes, pelo menos o protocolo de Lyon, na França, lá onde eles estipularam e fizeram um estudo grande, eles notaram que a reconstrução conjunta desse ligamento, junto com o cruzado anterior, que é esse que nós estávamos falando até agora, diminui muito a chance de re-roturas. Então eles pegam principalmente atletas jovens com menos de 25 anos, agora está se falando até menos de 30 anos, mas enfim, 25 anos. O jovem está cada vez mais velho cada hoje, vez mais ótimo, velho, né? A gente vê hoje, eu atendo paciente de 70, 75 anos, não, mas não tenho... É jovem. Maratonista. Sim. Hoje eu atendi um que falou que faz 1 mês que... Não, parei de jogar futebol. Eu perguntei quando? Faz 1 mês. 75 anos. Eu com 45 faz 15 anos. Mas assim, exatamente. Então cada vez os idosos da nossa época, há tempos atrás, hoje são jovens. Mas essa cirurgia, então, de reconstrução conjunta do ligamento anterolateral, isso que eu fui aprender na França, ela é uma coisa a mais, assim, e veio para ficar. Então, já está bem estabelecido, que é o reforço anterolateral. Então, é uma coisa a mais para evitar que esse joelho volte a ter falha ou a romper novamente. Tratamento completo, então. Tratamento completo. Mas desculpe te corrigir, mas é que eu não posso dizer que eu fiz residência lá fora. A gente tem que falar, não pode mentir um pro outro, senão seria fluente em francês. A gente estava falando agora há pouco, eu sei, eu fiz um tempo de francês, mas tá fazendo falta, tem que estudar novamente. Vamos conversar em francês também um pouquinho. Não, vou passar vergonha. Muito bom. A questão dessas lesões, como que a pessoa pode desconfiar que ela tá lesionada? Porque
É uma dor intensa, aparentemente na pele, né? A gente talvez tenha ali aquele hematoma. Enfim, quais são os sinais, doutor? Então, às vezes no dia a dia em casa, ela pode se lesionar, por exemplo? A gente pode pegar, de repente, 2 exemplos diferentes, assim. Um da parte traumática, falar em joelho, né? Que é o que eu gosto. Então, vamos ficar no joelho. Tem outras partes. Mas, por exemplo, um paciente que teve uma lesão ligamentar ou uma lesão de menisco, paciente jovem, ele não precisa nem desconfiar, ele vai saber. É aquele paciente que estava jogando vôlei, futebol, basquete e saiu carregado da quadra, torceu. Muitas vezes houve barulho, um cleque. Tem a história de paciente que se lesionou, o pessoal da arquibancada ouviu um estrondo. E acontece. O meu, eu lembro que foi assim. Então, e para quem tem uma lesão de ligamento, se tem algum paciente que quer me corrigir, mas como eu sou paciente, a gente se lembra até a roupa que estava, porque é uma coisa marcante, então dói. Então esse não precisa muita coisa para saber que se lesionou e ele vai procurar o médico, ele não vai ficar... Existe exceção? Existe. Existem uns pacientes muito largados e vão tentando, mas aí vai chegar uma hora que ele vai ver que não vai conseguir jogar futebol, vai inchar, vai doer, ele vai procurar o médico. Outro seria, que nem você falou, fazendo uma atividade, sei lá, uma academia, ou um crossfit, alguma coisa, um treinamento funcional. Como é que ele vai saber se está lesionado? É dor. Nós temos um alarme perfeito que é dor. Então, nesse mesmo tema, uma pergunta muito frequente, começou a fazer barulho meu joelho, para subir e descer a escada, faz um rock. Não Devo pode me preocupar? A resposta, sim. Se não tem dor, não. Entende? Então, muita gente fala, não, vai lá, toma um monte de remédio. Não, se não tem dor, o joelho ficar crocante pode ser um início. Pode ser que se comece a aumentar o barulho, já seja uma pré-dor ali, talvez. Mas, se preocupar, vamos dizer assim, não, eu tenho que me preocupar, tenho que ir no médico, é dor. Mesmo que seja pequena dor. Mas dói só se eu subir a escada. Pois é, mas... você não tinha dor para subir escada antes. Então, acho que nesse sentido é importante procurar, porque quanto mais cedo, existem até as classificações de todas as doenças, sempre a gente classifica em agudo e crônico. E isso não é à toa, porque agudo é mais fácil de tratar. Então, tem um tempo assim. Geralmente, em ortopedia, 2 meses. Então, quando passa 2 meses, a coisa fica mais difícil. Às vezes, um problema que só uma medicação for suficiente, algumas orientações. Quando é crônico, não. Quando é crônico, a coisa fica mais demorada. A maioria dos pacientes precisam de fisioterapia, sendo a fisioterapia bem feita, em clínica, né? Muita gente acha que, não, vou fazer em casa sozinho, sem orientação. Não adianta. Tem que ir numa clínica com um bom profissional, com uma frequência boa. Então, é tratamento, né, doutor? É tratamento, né? Então, nesse sentido. Muito bom. E às vezes isso tudo começa na adolescência. Inclusive, quero que você conte a sua historinha de adolescência, que eu sei que você foi um adolescente com problema no joelho. E esse foi um dos fatores que fez com que você quisesse estudar, se especializar nessa área da medicina. Eu fui meio azarado na parte tanto de ortopedia quanto de joelho. Como é que é essas histórias aí? Não, eu quando antes de prestar vestibular, eu quebrei o tornozelo. Eu ia pro cursinho com bota de gesso, ainda que não precisei operar. Mas tive outras lesões. Eu acho que com 12 anos, o meu primo ganhou uma raquete de tênis, a gente ia jogar tênis. Tinha várias dores no punho. E eu lembro que eu fui em alguns médicos e a maioria... esses médicos que eu fui lá na minha cidade, que eu morava, eu nasci em Ponta Grossa. A maioria deles ortopedias, porque sempre é dor no punho, depois dor no ombro, muito cedo, assim. Cedo então, que 12, 13 anos? 12, 13 anos. E outra referência que eu tinha também de médico era oftalmo. Eu tinha muita miopia, depois eu operei e melhorei, então eu acabei esquecendo. Mas enfim. Tá até sem óculos aqui, tá me vendo bem. Não, tô te vendo bem. Não, deu certo a cirurgia, graças a Deus. Tinha 8 de miopia. Nossa, alto. Era alto. Mas então... E eu vi assim, quando eu entrei quando eu passei no vestibular, tal, entrei na medicina, eu via que as pessoas iam mais ou menos para a área que tinham mais contato. Eu tive contato com ortopedista, talvez foi por isso. Mas eu já entrei na medicina sabendo que eu ia fazer ortopedia. A maioria,
acaba Mudando, esperando, e tem ou gente que é esperando. no último. O meu irmão, por exemplo, que é mais velho que eu, decidiu eu acho que nos últimos meses. E qual que é a especialidade Ele é dele? ortopedista e especialista em pé. Ele é cirurgião de pé e olha tornozelo. aí, ó, dupla Tá. perfeita. Pra você ficar em pé pro resto da vida, andar, correr. Pois é. Mas ele trabalha em Curitiba, né? Ele é um bom médico. Mas o pessoal brinca, né? Que na minha família, meu pai teve 2 filhos médicos, mais 2 ortopedistas, que eles têm um preconceito com ortopedista. Ah, não. Mas azar dele, faz parte. Sim, imagina. Até quero aproveitar aí, já que a gente tá falando bastante esporte e tudo, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas Tá, pra ok. você. Daí eu quero que você me responda assim. Eu vou te falar a lesão e você me fala os esportes, ou enfim, que mais causam aquela lesão. Pode Você ser? viu que eu não respondo muito rápido, né? Eu sou meio demorado, mas vamos tentar lá. Não, mas é bacaninha. Então, pra Tá. gente entender a lesão, né? E, enfim, Perfeito. se você pratica isso, fica ligado, que o doutor vai Perfeito. falar aí. Então, vamos lá. Lesões ligamentares. Lesões ligamentares, você quer dizer assim, em algum Esporte lugar? que mais- o esporte. Lesões ligamentares, no Brasil, o number 1, futebol. Primeiro lugar. Na Europa, é esqui. Oh. O esqui dá muito... faz o desvio rotacional na queda e acaba lesando o ligamento. Muito Segundo é bom. futebol lá. Mas aqui no Brasil é futebol. Lesões de menisco. Futebol. Basquete, tem bastante pivô também. Faz Aham. bastante. E tenho visto bastante no CrossFit. Oh. Tal do pular aquelas caixotes. Já Até vi agora alguns. não entrou corrida. E já Agora vi deixa eu... academia também, mas não vi pouco. Então agora eu vou te perguntar. Lesões de cartilagem. Lesões de cartilagem, eu acho assim, existe principalmente nos esportes que fazem pivô, né? Sempre há um risco maior, mas vamos lá, futebol, basquete, o vôlei um pouco menos, o tênis o menos, o tênis faz muito pouco pivô. De você mudar de direção. O tênis fica Fazer sempre de pivô frente. é você mudar de Você direção mudar ao de direção joelho. rápido. Mas vamos pôr futebol. Futebol tá Muito ganhando bom. em todos até agora, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta inversa. Eu quero que você liste o que quem corre muito, tipo maratonista, pode vir a ter no joelho. Uma coisa muito frequente, um problema muito frequente, chama atrito, é um nome meio compridinho, atrito da banda iliotibial. É uma inflamação por fora da articulação. Então, isso tem muito a ver com pessoas que praticam corrida, principalmente estão há algum tempo e estão aumentando a demanda e não tem um alongamento ideal. E também a fratura de estresse. Sempre todo mundo vai pensar primeiro a fratura de estresse. Fratura de estresse é uma fratura, na verdade é uma lesão óssea, não é que quebra, fica De usar solto. demais? De usar demais. Então, causa dor. O tratamento é através de analgésico, fisioterapia, reabilitação muscular, mas eu acho que esses dois aumentaram muito desde que aumentou o número de participantes de corrida de rua. E foi uma coisa absurda o número de participantes. Eu lembro que quando eu vim para Pato Branco em 2005. E eu lembro que Acho que a explosão foi de 13 pra cá, né? 2013 pra cá, que começou a explodir mais. Mais ou menos. Eu lembro que teve um congresso paranaense, eu fui convidado para participar de uma mesa, e um amigo meu me chamou para fratura de estresse. Eu falei, mas eu nunca vejo esse negócio. Vou lá no livro estudar teoria para falar no congresso. E simplesmente, eu acho que você acertou a data aí, 2013. É que jornalista tá ligado nas notícias. Tinha mês que eu atendia 4, 5 pacientes com fratura de estresse. E você já operou corredor ou maratonista, assim, atleta de corrida, que chegou a precisar de cirurgia? É mais frequente ou é mais outros tratamentos? Eu acho que é mais tratamento conservador. Esses dois exemplos que eu acho que são os vilões deles, aí o tratamento é mais conservador. Mas às vezes pode ter. Tendinite também, tem bastante, a tendinite patelar. Mas pode ter um ou outro que acaba lesando o menisco. Você sabe que, principalmente iniciante na corrida, o paciente lá com seus 30, 35 anos quer começar a correr. Está um pouquinho acima do peso, simplesmente ele vai e começa a correr. Faz sobrecarga de cartilagem, às vezes lesão de cartilagem e às vezes até lesão de menisco. Isso é relativamente comum. Você acabou de afirmar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Vamos lá. O que é pior para o joelho? O excesso de peso ou o excesso de idade? A idade mais avançada? Eu acho que excesso de peso, com certeza.
porque o excesso de peso, o joelho tá tendo que aguentar aquilo o tempo todo. É a idade. Eu vejo pacientes aí com 70, 80 anos com a cartilagem perfeita, que nunca tiveram lesões graves. A idade tem muito a ver com o histórico do paciente. Então, um ex-atleta, por exemplo, o Zico, que teve... Eu vi que você teve com ele no congresso, né? E foi interessante que ele foi no congresso só de cirurgia de joelho, ele foi convidado para falar a história dele, foram também os médicos da seleção. Você lembra quantas lesões ele já teve? Ele teve lesão do ligamento cruzado, e aí ele demorou um pouco para fazer o diagnóstico, na época nem nos anos 80 era mais complicado, sabe? E aí, a consequência disso foi lesão de menisco associado, depois operou, voltou. Ele jogou uma Copa sem ter o ligamento, aquilo que eu falei no começo, um joelho instável. Imagina, ele jogou uma Copa. Culpo ele até hoje de um pênalti que, na verdade, no momento do pênalti... Você lembra que Copa que foi? Foi 86. 86 que ele estava lesado. Os aficionados por futebol vão lembrar. Ele lesou o ligamento em 85, se não me engano, em outubro de 85. Eu sei disso recente porque ele contou certinho. Não porque você estava lá, né? Nem porque assistiu. Não, porque eu ainda não era tão... Mas eu tinha 10 anos, acho. Já curtia futebol? Já curtia, não, acompanhava. O Zico, eu cheguei a ser flamenguista. Não é que eu sou vida-casaca, mas é que naquela época as crianças... O Zico era um ídolo. E eu quando... Depois todos nós fomos tietar o Zico, né? Tirar foto. Sim, sim. Mas, enfim, ele pegou uma época ruim de cirurgia de joelho. Ele voltando agora, desculpa que eu vou entrando nos assuntos, mas assim, ele teve um histórico ruim, e ele, na idade que ele tá, se não me engano, ele tá com 70, 71, ele tem artrose, teve artrose de quadril associada. Então, o esporte de futebol também é muito ingrato para os ex-atletas, sempre... No começo a gente falou, o esporte de alto rendimento acaba tendo lesões e por isso que o joelho, a idade não é o principal é o histórico, né? Então, claro que é uma pessoa com mais idade, com histórico ruim, e eu que tenho um histórico não muito bom, eu tô caprichando, tomando alguns remedinhos e tentando não engordar para tentar chegar com o meu joelho original até os 65, pelo menos. Porque... Meu joelho original, tem esse termo aí. Não é muito original, porque já perdeu umas partes, né? Já não tem o menisco, já tem um ligamento reconstruído, mas... Vou te fazer uma última pergunta, que é meio que duas, assim, mas aí você costura as duas. Primeiro... sei que você ama muito sua profissão e você chegou a afirmar que quer poder estar bem de saúde para fazer isso até o fim da vida, até não poder mais, até o último dia de vida. Você quer ser médico, ortopedista, especialista em medicina esportiva e joelho. Última pergunta. Dentro dessa premissa toda de amar, atender o paciente, você se lembra de um caso assim que te marcou muito, que de repente a pessoa era super jovem e aconteceu alguma coisa e fez o processo cirúrgico e tá ok, tá beleza? Eu lembro quando eu fazia plantão ainda. Um menino que teve uma fratura exposta de joelho, e hoje eu não faço mais trauma, não faço plantão faz muitos anos, mas esse caso me marcou porque ele chegou e a avaliação inicial era para amputação, porque uma colisão de moto com... Se não me engano, foi moto com moto. Ele bateu no guidão, mas fez uma fratura bem feia. E eu estava inspirado naquele dia, e a gente viu que a parte vascular tinha condições, certas condições, mas ele moeu o joelho e acho que foram umas 4 horas ali. E o pai dele já estava esperando que fosse para amputação e além de não amputar, foi um quebra-cabeça, né? Eu lembro que esse menino voltou a jogar bola, não teve sequela, e o nome dele é até Fernando. Olha isso, meu xará. Mas faz muitos anos isso. E ele tinha o que na época? Ele tinha acho que 15 ou 16 anos. Nossa! Puxa vida. Então ele deve estar hoje com uns 30 e poucos anos aí. Então... Histórias que marcam a carreira, né? Essa aí marcou porque dá um resultado muito bom numa coisa que eu não esperava nada. Então, sorte... quem acredita em religião, com certeza tem ali, o pessoal tem, os guias ajudam bastante nessas horas aí. Verdade.
força espiritual. E assim eu te agradeço, doutor Fernando Funquim Rocha. Essa conversa foi maravilhosa. Obrigado, passou rápido, Nossa, né? Voou o tempo. Eu falei que eu sou meio tagarela e não deu nem tempo de perguntar tudo. Não, acho que perguntamos sim. Mas obrigado e parabéns pela iniciativa, para você, toda a equipe aí pela Unimed. Nossa, agradeço, nós que agradecemos. E para você que tá em casa, curta esse episódio, compartilha no YouTube, dá 5 estrelas no Spotify, na Apple Podcast e siga sempre acompanhando o Fala aí, Doutor. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.